Então, para começar, quando eu vi esse tema, carnaval sim ou não, tema livre, olha só. Eu falei assim, ixi, vou ter que procurar coisas que são de acordo com a nossa doutrina, né? Com os ensinamentos de Jesus. E aí, pensando no assunto, as primeiras coisas que me vieram, primeiro, é uma frase de Paulo de Tarso que fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, já é um ponto de partida para a nossa reflexão. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai ser proveitoso para essa minha evolução espiritual, né? Nessa encarnação que eu estou aqui. E uma outra frase que também me veio logo de cara foi um trecho do Sermão da Montanha em que Jesus fala: seja o seu sim, sim e o seu não, não. Então, o que será que Jesus quis dizer com esse sim, sim, não, não? Ele está falando também dessa nossa capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio, né? Eu tenho que saber e pensar, refletir o que eu quero para mim, para o que eu digo sim e para o que eu digo não. Então eu acho que nessa questão de carnaval, o ensinamento que a gente precisa trazer para as nossas ações é: eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu esse livre-arbítrio. De que forma que eu vou utilizar esse meu livre-arbítrio na minha vida? E agora, especificamente, quando a gente está falando de carnaval, nessas festividades. O que eu quero para mim que tem a ver com esse momento que nós vivemos, né? Todo ano nós temos essas festividades no Brasil e todo ano eu tenho essas festividades que estão correndo por aí, né? Se vocês viram os noticiários de ontem aqui em São Paulo teve vários bloquinhos em todos os pontos da cidade. E essas festividades, todas elas são incentivadas, tanto pelo poder público, né? As prefeituras, os locais que são públicos e que são destinados para que esses eventos ocorram, como também pela iniciativa privada. Você sabe que você tem um monte de patrocinador que promovem essas festividades, lógico, não em troca de nada. Eles estão lá divulgando os produtos deles, estão vendendo os produtos dele, para que as pessoas que estão ali se divertindo possam usufruir daquilo que eles têm para oferecer. E aí, de novo, vem: o que eles têm para oferecer me interessa? O que eles têm para oferecer é bom para mim? O que eles têm para oferecer eu posso utilizar de forma parcimoniosa, sem exageros, para que eu possa me divertir, para que eu possa me alegrar nesses eventos? Então a gente tem tudo isso que estão aí, né? A própria televisão, os próprios meios de comunicação investem pesado nessas festividades. A gente tem esses blocos que saem, que são cobertos pela imprensa. Nós temos os desfiles de escola de samba em capitais grandes como São Paulo e Rio, que é um evento grandiosíssimo, que envolvem todas as escolas de samba que a gente tem espalhado pela cidade inteira. E a gente sabe que é uma das festas
que são muito populares e que permitem que as pessoas se divirtam muitas vezes sem ter que gastar muito, né? Com exceção dos desfiles que ocorrem nos sambódromos, essas festas de bloquinhos que ocorrem na rua é você chegar e ir lá e se juntar àquele pessoal que está ali se divertindo. E aí, de novo, todos esses patrocinadores, todos esses organizadores, eles têm um interesse, né, na divulgação dessas festas. E isso faz com que essas festas sejam muito divulgadas, sejam incorporadas por muitas pessoas. Eu vi algumas cenas ontem, nossa, você olhava assim ali no Ibirapuera, você não via o fim da rua. Era só gente, e o que me chamou muita atenção é assim, o trecho ali provavelmente só tinha um patrocinador, que era a Brahma. Então estava tudo vermelho, aqueles guarda-sóis da Brahma, aqueles pontos de venda que a gente sabe que a organização ela permite, desde que você esteja credenciado, né? Para você vender a sua cervejinha, você tem que primeiro pagar uma taxinha, né? A prefeitura não permite a venda de produtos nas festividades sem um cadastramento. De certa forma, é uma forma de organizar, né, a forma como isso vai se dar. E aí, a coisa que vem aqui na minha cabeça é tipo assim: nós, enquanto aprendizes da doutrina espírita, né, enquanto aprendizes do Evangelho de Jesus, como é que nós lidamos com essa possibilidade que nós temos de utilizar o nosso livre-arbítrio dentro desse contexto de festividades, né? Primeiro, a gente sabe que em todos esses bloquinhos, nos desfiles que acontecem no sambódromo, nos bailes que acontecem nos clubes, em todos esses lugares acontecem excessos, né? Excessos de tudo quanto é tipo, né? A gente pode pensar, o que vem mais assim evidente, que a gente percebe com mais clareza, é o excesso da utilização de bebida, de drogas, que as pessoas fazem uso muitas vezes para dizer que assim, vamos liberar geral, vamos soltar a franga, né? Como a gente fala aí no jargão popular, né? E esse vamos liberar a franga, nem sempre ele leva em conta, né, a conveniência. E aí volta de novo a frase do Paulo de Tarso: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, nós que abraçamos essa doutrina, quando pensamos em dizer sim ou não, nós temos que levar em conta o que é que nós queremos para essa nossa vida, para essa nossa evolução. De que forma eu posso agir que não esteja indo contra aquilo que eu acredito que eu preciso evoluir enquanto espírito. Excesso de álcool vai ser conveniente? Eu posso, através desses excessos, liberar atitudes que eu não teria quando eu não estou usando de álcool. Então, até que limite uma cervejinha vai me fazer bem, vai refrescar, vai dar o prazer que muitas pessoas sentem quando usam da bebida, sem que isso vá interferir na minha relação com o outro, no sentido de respeitar o outro. Então, o primeiro respeito que a gente precisa ter quando a gente faz
a gente está nesse meio é o respeito pela gente mesmo, né? Nós temos que respeitar o nosso organismo, o nosso corpo, aquilo que a gente mostra do que somos nesses ambientes. É bacana você liberar a alegria? É. Desde que essa alegria não seja uma coisa forçada pelo álcool, pela bebida, ou por uma necessidade de exibição que eu possa ter. Então, eu estou ali pensando se eu vou fazer determinada atitude e se aquela atitude está de acordo com os meus princípios e se aquela atitude ela não está ferindo a liberdade do outro, né? A gente sabe que nesses ambientes muitas vezes ocorrem excessos, abusos, né, de todo quanto é tipo, principalmente em relação às mulheres, que para o que nós pretendemos enquanto cristãos, não é a atitude mais adequada, mais correta. E continuando, eu vou pensar, será que eu preciso agir como todo mundo age? Porque a gente sabe que quando a gente está em multidão, muitas vezes você tem atitudes que depois você fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Eu não deveria agir assim. E aí você percebe que você está agindo pela massa, você está indo, aquela história do Maria vai com as outras, né? Você está agindo para não se descolar do que a maioria está fazendo. Mas será que eu preciso mesmo agir dessa forma, né? Então a outra reflexão é, esses pensamentos, essas ações que me levam a essas atitudes, elas são minhas? São aquilo que eu acredito? São aquilo que eu penso? Ou eu estou sendo influenciado? E aí a gente tem que, a partir dessa reflexão, primeiro saber, né? Eu me conheço o suficiente para saber quando uma atitude minha é realmente minha ou quando é influência. E essa influência, ela vem das pessoas que estão à minha volta, que eu estou vendo ali fazendo as mesmas atitudes que eu estou imitando, que eu estou seguindo, ou se essas atitudes também têm uma influência do plano espiritual. Porque a gente fala muito dentro da doutrina que nós estamos cercados por espíritos, que nós somos influenciados por espíritos. O próprio Kardec que fala no Livro dos Espíritos, quando é perguntado se nós temos influência dos espíritos, se tudo que fizemos é da nossa cabeça ou vem de outro plano, e ele diz que sim, que nós somos influenciados muito mais do que imaginamos. Então, essa festividade toda que de alguma forma promove e incentiva determinados excessos, elas também atraem espíritos que se afinam com esses excessos. E se afinar com esses excessos pode não ser uma boa coisa, porque dependendo de como nos atiramos aí na folia, nós vamos perdendo a noção e o controle daquilo que estamos fazendo. E isso para nós pode ser pernicioso. Primeiro, porque eu posso ter atitudes que não são muito adequadas e que vão ter consequências. E segundo, porque eu fujo do meu propósito. Qual é o meu propósito nessa existência? Eu vim aqui só para fazer o oba-oba, o vai com as outras, a marchinha de carnaval, ou eu tenho um propósito de fazer uma evolução de forma que eu sempre reflita
o quanto os meus pensamentos são coerentes com a doutrina espírita. E a gente só vai perceber isso à medida que a gente pensar e refletir se aquele pensamento é meu ou se aquele pensamento ele tem uma influência da psicosfera que me rodeia. Esse termo de psicosfera que a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, fala muito, ela traz para a gente essa noção de que o nosso psíquico, ele sofre influências. E a gente muitas vezes não percebe essa influência. Não percebe principalmente porque a gente não reflete nas nossas atitudes. Porque o pensamento, ele vem e temos pensamentos que não são lá essa maravilha, não são dignos dessa nossa condição de ser divino. Mas o pensamento, ele, quando eu percebo essa tendência dele, eu posso tentar mudar de pensamento. Eu posso buscar outros pensamentos que sejam mais dignos dessa minha condição de ser divino. Porque eu penso e o pensamento ele cria na minha mente uma atitude que eu vou ter ou não. Eu vou ter ou não se eu ceder aquela criação e colocá-la em prática. Então, dentro dessa coisa de carnaval, a minha ação só vai ser esse oba-oba geral se à medida que eu pensar, que eu criar uma atitude mental, eu colocá-la em prática. E eu colocar em prática ou não, volta à questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quem vai me dizer que caminho que eu vou seguir. Vai ser sim ou vai ser não? Né? Aquela pergunta aquela afirmação que o Cristo fez. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. No sentido de, você vai aderir a isso ou não? Isso te convém, como diria o Paulo de Tarso, ou não? Né? E aí, quando a gente fica nessas atitudes, a gente tem, dentro da nossa vida, né, do nosso mental, a gente tem escolhas, né? Eu posso escolher pensamentos, né? O pensamento vem ali na minha cabecinha e aí eu reflito sobre aquele pensamento e analiso. É importante para mim essa ação? Ela vai me trazer algum crescimento enquanto ser humano, enquanto ser espiritual? E aí, a gente tem que ver que esse padrão vibratório das pessoas que estão à nossa volta, nas festividades, eles influenciam a mim e as outras pessoas. Eu posso vigiar esse meu pensamento para que eu escolha de forma consciente aquilo que eu desejo ou não fazer, aquilo que me convém ou não fazer. É nesse sentido, né, que a gente precisa ter essa atitude consciente de estar fazendo a escolha que esteja de acordo com a nossa proposta de evolução enquanto espírito eterno, né? E a gente sabe, né, que esses carnavais mal vividos, eles trazem consequências devido aos excessos que se cometem, né? Você tem, durante esse processo de carnaval, muitas pessoas que se relacionam sexualmente de forma inconsequente, que podem gerar gravidez indesejada, que pode gerar transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que fazem
com que aquele momento que a gente não pensou de forma adequada com aquilo que a gente quer para a vida da gente, tenha consequências lá na frente que não são boas, né? A gente tem também, né, pessoas que se envolvem afetivamente e não têm o cuidado de respeito ao sentimento do outro. A gente é responsável pelo que a gente desperta no outro enquanto sentimento. E agir de forma irresponsável vai trazer para o outro desapontamentos, frustrações, que vai nos conectar com essa pessoa com a qual a gente se envolveu, vai se conectar de forma a gente receber, né, sentimentos que vão nos afetar enquanto espírito. Porque a gente se conecta com espíritos encarnados, as conexões são várias, encarnados com encarnado, desencarnado com desencarnado, encarnado com desencarnado. Então, a influência do outro, ela vai sempre existir. O que vai fazer com que eu possa barrar esse tipo de influência é aquilo que eu penso. Se eu penso de forma equivocada, eu vou estar atraindo pessoas que têm esses pensamentos, pessoas encarnadas, né, que têm os mesmos pensamentos que eu estou tendo. Eu vou atrair espíritos que se afinam com esse meu pensamento. E tudo isso influencia na minha evolução. Tudo isso tem consequências. O nosso pensamento, quando tornado ação, ele vai ter consequências. O nosso pensamento, quando a gente não vigia, vai atrair espíritos que pensam como a gente, que estão ali na mesma vibe. Então, esse sim ou não depende de cada um, depende do livre-arbítrio. E falando ainda mais com relação à questão do carnaval, o que a gente observa? Durante esse período, você tem muitos acidentes de trânsito que são provocados. Primeiro, pelaquela euforia com que as pessoas se deslocam através das vias públicas, pela euforia decorrente do abuso de drogas, de álcool, drogas ilícitas e tantas outras. E também a gente percebe que ocorrem, né, desencarnações durante esse período que são consequência dessas atitudes impensadas. Então, tudo isso é uma influência pesada para o ambiente da sociedade quando ocorrem essas festividades. E muita coisa do que você percebe, principalmente do que é mostrado, né, na TV e hoje em dia na internet, é meio que um incentivo para a esbórnia, né? Vamos combinar. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fui para o Rio de Janeiro, nessa época do carnaval, com um grupo grande de amigos que trabalhavam comigo. Alugamos uma casa grande lá no Recreio dos Bandeirantes e fomos passar o carnaval lá. Nossa ideia era ficar ali na casa, fazer um churrasquinho, ir para a praia, curtir os amigos. E 3 amigos nossos queriam ver o baile do Monte Líbano, que era um lugar muito famoso na época do carnaval e que ocorria assim, tipo de noitão, de madrugada. E aí eu e uma outra amiga nossa fomos deixá-los nesse lugar para que eles fossem ao baile e voltamos para casa, que a gente não queria ver baile nenhum.
E deixamos ele lá, falou assim, ó, qualquer coisa vocês ligam, né? Não tinha celular, mas a casa que a gente estava tinha telefone. Vocês ligam, se precisar qualquer coisa a gente vai buscar de volta. Aí eles foram, nós viemos embora, ficamos conversando lá, conversando fiado, vendo o desfile que estava passando na televisão. Mas não deu, acho que 2, 3 horas, eles ligaram. Vem buscar, gente, isso aqui tá uma droga. Aí, quando eles voltaram, eles contaram. Aquele baile do Monte Líbano, que passava em todos os canais, né? Era uma coisa meio forjada. Aquelas mulheres maravilhosas, aqueles caras todos se ajeitando ali em volta daquelas mulheres, era tudo cena. O cara falava assim, ó, agora chega perto, agora não sei o quê. Quer dizer, era toda uma encenação que estimulava essa sexualidade exacerbada que a televisão mostrava. Aquilo não ocorria de forma espontânea. Então, muitas das tomadas de cena que ocorrem nessas festividades de carnaval, elas são um incentivo exatamente para esse culto excessivo à sensualidade, esse culto excessivo à beleza, esse culto excessivo a você estar envolvido e querendo estar naquela condição. Então é mais uma coisa para a gente refletir. Até que ponto aquilo que eu vejo, ainda mais hoje, né, nessas mídias, nessas redes sociais, a gente vê coisas que daqui a pouco não é mais nem verdade, né? Porque a inteligência artificial agora está criando imagens, está criando falas que nunca existiram. Então a gente precisa, nesse ponto, fazer essa vigilância para que a gente não caia nessas ciladas, né? Para que a gente não se deixe envolver por situações que nós não concordamos, que nós não acreditamos que seja o melhor para essa nossa postura enquanto ser em evolução aqui, hoje e agora, nessa jornada. Que nós possamos, né, também, né, fazer e participar daquilo que a gente acha bonito numa festa de carnaval. Eu lembro, quando eu era criança, a festa de carnaval da gente era na rua, né? Ganhava ali uns confetinhos, uma seringa que a gente ficava jogando água um no outro. Era uma coisa saudável, divertida, né? Eu gosto disso? Legal, é importante. O meu filho quer brincar de jogar confete, de serpentina? Beleza. Eu lembro há muitos anos atrás, quando os meus sobrinhos eram pequenos, a minha irmã foi morar no interior. E lá no interior sempre tem um clube, né, na cidade. E no clube da cidade sempre tinha as matinês. E as crianças adoravam aquilo, porque se fantasiavam, brincavam, passava maquiagem, as meninas, né, iam todas bonitinhas. Então, a festividade, ela tem coisas bacanas. E a gente não pode se furtar de estar no mundo e vivenciar aquilo que o mundo nos proporciona. Mas, além disso, a gente precisa, dentro daquilo que o mundo nos proporciona, a gente precisa escolher o que é bom para nós. Essa alegria que o carnaval traz, ela é genuína para o meu ponto de vista, né? Porque a gente tem, dentro das festividades que são mais do que produzidas, como as grandes escolas de São Paulo do Rio, você tem pessoas ali que estão trazendo para nós temas da sociedade, temas do passado da gente, pessoas que foram importantes e que estão sendo homenageadas.
toda a contação de uma história, porque o samba enredo de uma escola de samba, desde da comissão de frente até o último carro, ele está contando uma história, né? E essa história, ela é contada através da dança, através da música, através das fantasias, através daqueles carros alegóricos que trazem uma mensagem. E a gente tem uma arte que é importante. Ela está baseada muitas vezes na cultura popular. Ela está baseada muitas vezes na história de vida de uma determinada pessoa. Então, a gente não pode dizer, é um monte de gente se exibindo, um show de sensualidade, um show de exageros que não acrescentam em nada. Não é bem assim, né? A gente sabe que não. Agora, cabe a nós, quando vemos um determinado desfile com um determinado tema, aquilo faz sentido para mim? Aquilo me diz alguma coisa que seja importante e que me dê subsídios para eu poder fazer escolhas melhores na minha vida? Aquilo me alegra, porque a gente quando vai para um lugar, para uma festividade, a gente não está ali só querendo saber a parte cultural da coisa, a gente quer se divertir também, né? As pessoas que estão nas arquibancadas, elas se divertem, elas curtem aquilo. E muitas escolas, além de fazer o carnaval, que é só aquele dia do desfile, aquilo é um trabalho que se estende pelo ano todo. E aquilo tem um ponto de contato da comunidade que circunda aquela região. Eu morei muitos anos na Vila Maria e eu conheci um senhorzinho que já até faleceu, que foi fundador dessa escola. E eu lembro, quando eu era criança, essa escola era num lugar que parecia um armazém ali, eles ensaiavam naquele espacinho. E aí depois eles saíam na rua. Há muitos anos, essa escola hoje tem uma quadra. E ela não tem só uma quadra para os ensaios, as festividades do carnaval. Essa escola, ela tem também um trabalho social com as crianças que estão ali na região, com as mulheres. Então, não é só esse lado folclórico, né? Muitas dessas escolas, elas têm trabalhos com a comunidade. Então, dizer que é só uma festividade de 3 dias, não é. A gente sabe que não é, que muitas escolas têm essa ação dentro da sociedade. Então, esse processo do carnaval em si, ele envolve muito mais do que aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê. Mas a gente sabe que também que tem o lado trevoso da coisa. A gente não tem, a maioria das pessoas não tem a noção desses meandros que envolvem você ser capturado por afinidades com espíritos que não são do bem, que não vão nos conduzir a propósitos maiores, né? Que não vão auxiliar a gente na nossa evolução. Então a gente precisa, quando responder o sim ou não, carnaval sim ou não, ter tudo isso em mente, né? E também a gente não pode se furtar, né? A gente pode ter essa alegria, a gente pode pular, pode rir, pode dançar nos bloquinhos, sem que isso interfira na nossa condição enquanto ser divino, porque nós somos seres divinos. E quando a gente está também na diversão, a gente tem que expressar
essa nossa divindade e expressar de forma sadia. Então, a resposta eu devolvo para vocês, sim ou não. É vocês quem vão decidir, porque cada um vai saber dizer aquilo que lhe convém, né? A gente pode tudo. Deus nos fez com livre-arbítrio para a gente escolher aquilo que a gente quiser. A gente pode tudo. Mas a gente tem que pensar que tudo que eu faço tem consequências, né? Então, como o Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, vamos aí escolher o sim ou não para aquilo que me convém, certo? Então, é isso, gente. Espero que a gente tenha trazido algum ponto de reflexão e que vocês possam, na semana aí que vai chegar, esse carnaval, que vocês possam trazer essa resposta para vocês mesmos. E eu queria ler um trechinho aqui. A gente já fez, né, já estudou dentro daqueles livros da coleção do André Luiz. Tem um que chama Nos Domínios da Mediunidade. E tem um capítulo que fala exatamente na questão do pensamento e mediunidade. E não é só relativo à mediunidade, não. Essa proposta que tem aqui nesse livro, ela vai falar para a gente, eu vou ler só uns 2 ou 3 trechinhos que eu destaquei aqui na minha leitura, para que a gente faça a conexão dessa questão do pensamento e dessa questão do livre-arbítrio. E da nossa resposta aqui, sim ou não. Ele diz assim num determinado trecho: a lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu. Olha só, então, ele está dizendo que somos nós que escolhemos. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referte de ambições desvairadas ou denegridas de aflições, não podem senão atrair forças semelhantes, que a encadeiam a torvelinhos infernais. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras dos nossos pensamentos. Então, começar a selecionar desde o pensamento, tá bom? Irani, você quer acrescentar alguma coisa? Que eu acho que você deve ter um monte de coisa aí para falar. Nossa senhora, se tem. Então, fala, minha amiga. Sempre tem. Gente, essa Marlene é fantástica, fala a verdade. Essa Marlene não é tudo de bom? Então, quando eu sugeri esse Vocês estão ouvindo aí ou você quer ouvir? Não é preciso, eu tenho voz italiana. Quando eu sugeri esse tema pra gente falar aqui, gente, não é pra ficar falando assim, não, você vai chegar lá, olha só, que horror. Quando eu era criança, eu era lá de dentro da igreja Nossa Senhora do Rosário. E aí, eu não queria ir à igreja, que eu ia religiosamente, no mês antes do carnaval, porque o padre me acabava. Olha, o que aquele padre me falava? Porque eu dançava carnaval loucamente, meu pai era músico, então eu ia na matinê e eu ia à noite com meu pai, porque eu ia com meu pai pro dia à noite. Porque eu não podia porque eu era menor, né? E eu amava aquele negócio. Fantasia, então, para mim era um sucesso.
Como a gente não tinha dinheiro para fazer fantasia, a gente inventava. Mas na quarta-feira de cinzas, então eu não ia na igreja, porque o padre, porque todo mundo dizia assim, acho que, será que isso é realidade para vocês também? Se você dançasse no carnaval, quarta-feira de cinzas, você ia acordar com um rabo. Vocês conhecem essa história? Não, essa não. Entendeu? E eu tinha medo daquilo. Mas eu tinha medo daquilo. Mas esse dia você já olhava. Olha, não, eu era a primeira a tomar cinza. Eu era a primeira da fila lá para tomar cinza. E aí, gente, é uma coisa assim tão danada de ruim, né? Quando você gosta de uma coisa, e aí você fica escutando essas coisas que a Marlene fala. Marlene, você foi tão clara em tudo que você expôs, porque assim, é uma condição nossa, gente, de caminhada nesta terra, que é lícito tudo que tem nessa terra. Se a gente está aqui, a gente vai usar tudo isso, aproveitar tudo isso. Porém, como nós vamos aproveitar? Né? Como um espírito divino, como um espírito eterno, não é? Então, vamos trazer essa história para hoje. Ontem eu fui ali tomar sorvete com meu filho e estava assim a rua cheia de gente. Gente, como é bom ver as pessoas alegres, as pessoas se divertindo. A Marlene falou nesses desfiles, quanto de história a gente aprende com esses desfiles. Então a gente não está aqui dizendo para vocês que vocês vão queimar no fogo do inferno e nem foi nesse rabo. Muito menos o rabo. Cada um de nós pode aproveitar. Agora nós temos que ter cuidado. Você sabe, Marlene, que eu ontem me bateu um sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida, com essa idade que eu tô. Que é assim, ver as pessoas, porque assim, você vai no bloquinho, eu acho fantástico esse negócio de ter bloquinho, que já não é mais bloquinho, a cidade inteira vira um bloco de carnaval, né? Eu acho muito legal isso, porque é muito dinâmico, né? E você simplesmente vai lá e começa a dançar, e tudo bem, né? É muito interessante isso. No entanto, eu vi cada coisa, inacreditável, de nudez, de sensualidade. E aí eu cheguei num momento e falei, não, eu não quero ver isso, porque vendo isso, já vem o meu pensamento, você falou em pensamento, de crítica, o meu pensamento de, meu Deus, e foi a primeira vez na minha vida que eu tive esse pensamento, eu não vou ver, porque se eu vir, vai despertar em mim um sentimento, um pensamento, né? Gente, então, a gente aproveita essa alegria, a gente aproveita que quando nós falamos aqui em evolução espiritual, o que é evolução espiritual? A gente não vai virar santo, gente. Olha, me desculpe, não estou menosprezando a capacidade de cada um, mas nós não vamos virar santos. Mas evolução espiritual quer dizer paz. Quer dizer só isso, paz, vivemos em paz. Quer dizer, se você vê uma coisa que te agride, você está em paz? Você não vai estar em paz, não é? Então é isso que a gente precisa refletir. A proposta do tema realmente é para refletir. Esses dias uma moça me liga e fala assim, ai, eu estou precisando de que você me fale um negócio, eu estou agoniada porque meu chefe, não sei o que. Olha, eu já botei o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 91 para ficar falando para eu ficar mais calma. Aí no dia seguinte ela me ligou. E aí eu perguntei para ela, você ficou mais calma? Ela falou, ai, de noite eu fui no carnaval com a Anitta. E aí... Né, Deusa? Então, o que aquela moça precisa? O que resolve a situação dela é ir no carnaval com a Anitta. Entendeu? Então, o Salmo 91 não vai fazer nada pra ela? Vai, gente. Mas assim, de conta-gotas. Porque o que resolve pra ela sossegar é o carnaval com a Anitta. Aí você não dá nem pra falar nada. Melhor não falar. Então, é isso que a Marlene falou. Vamos ver o que me convém.
Em que faixa eu estou? O que é, até em que faixa, vamos pular isso. Assim, o que é que me faz ficar em paz? O que é que me faz ficar alegre? Se aquela alegria do bloquinho, eu fico, que legal, não sei o quê, vou para casa, tomo um banho. Ai, gente, mas que alegria. Gente, alegria é uma coisa inestimável, não é? Então, ótimo. Mas, se você também tem que ir lá na escola de samba, desnudo e ficar rebolando, tudo bem para você, é o que você tem para o momento. Mas veja, nosso convite aqui é para reflexão, né? Para reflexão apenas. Não temam. A resposta de vocês, como disse a Marlene... Sim ou não é para cada um que decide. Sim ou não é para cada um de nós. Ninguém vai queimar no mármore do inferno por causa disso. Né? Nós vamos nos tostando no mármore do inferno aos poucos. Pegando o bronze. Aqui, outra sozinha ali. E no fim das contas, vamos rezar o Salmo 91 e pedir ajuda. Porque é o conhecimento que faz nos sentirmos luz divina, é que vai aos poucos fazendo essa diferença na nossa vida, não é? E é isso, gente. Então tenham um bom carnaval, aproveitem, tá? As crianças adoram essa coisa, né? Eu acho bonitinho as crianças como elas gostam, mas já não deixa seu filho ir lá meio desnudo, porque não vale a pena isso, não é legal isso, né? E também para os maiorzinhos, nós temos crianças aqui de 10, 11 anos, fazer com que eles percebam essas coisas, né? Essa coisa do excesso do álcool, essa coisa dessa sensualidade desmedida, que não tem nada a ver. Tá bom, gente? É isso. Então tá bom. Bom carnaval para todos. Viu? Para aqueles que vão para a praia, aqueles que vão para o mato, ai que delícia, ou aqueles que vão no bloquinho. Não é? Aproveitem o feriado, tá bom? Então tá bom, gente. Vamos agora então nos preparar, né, para os passos que virão em seguida. E vamos aqui nesse ambiente nos conectar com as energias amorosas da nossa casa de Maria de Nazaré. Vamos nos deixar envolver por essa energia amorosa e deixar com que essa luz, com que essa vibração possa percorrer todo o nosso corpo físico, nos energizando, nos tornando saudáveis, nos tornando fortificados para a nossa ação no dia a dia. Que tudo aquilo que recebemos nestas reflexões e nesse ambiente que nos acolheu possa prosseguir conosco até os nossos lares, até os lugares por onde frequentarmos. Que as nossas opções, sim ou não, sejam sempre conscientes, de acordo com aquilo que desejamos para a nossa evolução. Pedimos, Pai, que sempre tenhamos o amparo do plano espiritual para iluminar as nossas decisões do dia a dia, para iluminar a nossa trajetória aqui nessa encarnação. Pedimos, Pai, que essa energia amorosa siga conosco durante toda a semana, esteja conosco durante esse feriado prolongado que vai acontecer, as festividades de carnaval. E o que quer que escolhamos fazer durante esses dias possa ser uma escolha consciente, adequada ao nosso propósito existencial, que seja de acordo com aquilo que vai nos trazer a paz, que vai nos trazer a consciência tranquila. Pedimos também, Pai, que essa energia que
os mentores desta casa prepararam para nós, também possa envolver todos os nossos irmãos, todo esse nosso planeta, envolver a todos que organizam essas festas, a todos que estão imbuídos em levar alegria, um pouco de lazer para todos durante estas festividades. Que o Espírito de amor e de luz do nosso Mestre Jesus possa prevalecer nesses ambientes todos, mesmo naqueles em que, por nossa decisão, não queremos participar. Mestre Jesus, envolve esse nosso planeta com a sua luz. Envolve esse nosso planeta com momentos de reflexão que possam trazer para esse nosso ambiente as melhores decisões, as melhores opções. Envolve também, Senhor, todos os nossos dirigentes, todas as pessoas que têm algum tipo de poder político, econômico, para que possam utilizar esse poder que lhes foi dado de forma consciente, de forma a favorecer todas as pessoas que estão à sua volta. Envolve também, Mestre Jesus, com a sua amorosidade, todos os nossos irmãos que se encontram em situações difíceis, em ambientes onde haja guerra, violência, miséria. Envolve também, Pai, os nossos irmãos que estão em asilos, em orfanatos, em penitenciárias, que em todos esses lugares possam haver espíritos amorosos, encarnados ou desencarnados, amparando essa trajetória difícil, e que todos nós possamos estar envolvidos pela luz e pelo amor de nosso irmão Jesus. Que assim seja.